Muito boa tarde, queridos. Agora 17 horas e 10 minutos em Vitória da Conquista. Nós estamos começando mais um programa Melodia Notícias desta sexta-feira, hoje, dia 21 de fevereiro de 2024, saudando, agradecendo o apoio, as manifestações de tantos queridos que têm nos telefonado, que têm feito contato, que têm pedido pauta. Gente, há tanta gente. Desculpe a redundância, mas é literalmente isso. É tanta gente, vocês não fazem ideia, entendeu? É muita gente mesmo que está pedindo pauta pra gente, que está mandando assunto de povoado, de distrito, de bairro, tanta situação da comunidade, entendeu? De um modo que eu estou muito grato por todo esse carinho, estou muito grato por toda esta responsabilidade, que na verdade é isso, é uma responsabilidade de ter sua audiência, é uma responsabilidade. Mas vamos que vamos ao que importa, vamos aos destaques desta sexta-feira 21. Vamos aos destaques desta sexta-feira, 21 de fevereiro, agora 17 horas e 11 minutos. Agora é lei. Supremo Tribunal Federal autoriza policiamento ostensivo por guardas municipais. Eles pediram, e você sabe, a gente tem compromisso com a comunidade, moradores de Bate-Pé pedem água, estão pedindo socorro em Baza. Hoje tem um quadro com as vagas de emprego, já para amanhã, a partir de amanhã, sábado, e para segunda-feira, tá? Atenção, você que está desempregado, daqui a pouquinho, vem com a gente, fica com a gente, continua com a gente, que nós vamos garantir para você, nosso compromisso, e informar para você as principais vagas disponíveis, tá? Para que você, amigo, para que você, amiga querida, para que vocês possam se orientar em relação às necessidades que a gente sabe que todo mundo tem, não é isso? E possa garantir aí o envio do seu currículo, etc. E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o maior torneio, presta atenção, Conquista, de sinuquinha do Brasil. Está sendo realizado em Conquista. Gugu fala com a gente ao vivo, por telefone, a partir das 5h30, 5h40 mais ou menos. E, portanto, vocês todos já viram como destaque na participação mais que especial. Esse cara que me honra, nos honra muito com a sua presença, a sua participação, com o aceite dele ao nosso convite. Aliás, Dr. Rony Peterson sempre foi assim. Rony é daqueles caras advogados, companheiros, sabe? Aqueles amigos de labuta na comunicação também, que sempre se reservou o direito de se cansar um pouco mais, de sair de um dia de expediente, como que a gente sabe que um advogado deve ter numa sexta-feira como essa, para poder aceitar já uma hora dessa o convite com a gente, e já me honrou ainda mais com aceite para que todas as sextas-feiras ele retorne ao projeto da gente. Aliás, diga-se, e por que eu digo retorne ao projeto? Porque Dr. Rony Peterson, que é um dos maiores advogados eleitoralistas de Vitória da Conquista e do estado da Bahia, nós não temos dúvida, muito assertivo, muito ponderado, não tem certeza, ele admite de modo muito claro, sabe, coloca, faz as suas explanações todas, explica, tira dúvida, responde às pessoas, diz não, diz sim. E a gente precisa de alguém assim, com esse perfil de Dr. Rony Peterson. E Rony esteve com a gente no Bem Bolado, que foi o maior projeto da gente, no Bem Bolado, em tantas tardes. Só o Bem Bolado foram 7 anos no ar, ininterruptos. Bem Bolado, depois Rony Peterson esteve com a gente no Voz Geral, ainda, uma breve passagem, mas esteve com a gente no Voz Geral, e agora, graças a Deus, tem a honra de anunciar o aceite dele para que todas as sextas-feiras, tão possível seja para ele,
ele estará conosco aqui, muito grato. Eu já quero abrir o programa dizendo que é uma honra tê-lo aqui. Boa tarde, bem-vindo, amigo. Boa tarde, Isaac. Boa tarde, amigos da Melodia, os ouvintes. Na verdade, essa é quase uma casa para mim. Só de eleições aqui com o Ebenezer, a gente já tem feito aí as últimas 2 presidenciais. Verdade. Das coberturas, municipais, né? As coberturas eleitorais, eu estou sempre aqui. E sempre que convidado também por outros programas, a gente aceita, e um prazer, né? Porque sou bem recebido, porque sou amigo de Ebenezer, sou seu amigo. E a gente gosta do rádio, a gente gosta também de prestar um serviço, né, para a comunidade, um serviço de informação, um serviço de esclarecimento de dúvidas jurídicas. Então, é sempre um prazer estar por aqui. Dr. Rony Peterson, nós o convidamos para aqui numa responsabilidade grande de falar sobre coisas que têm pautado um cotidiano de conquista. Por exemplo, o adiamento do julgamento da prefeita. Ou seja, subjúdice ainda a situação da prefeita Sheila Lemos Andrade? Não, eu não diria que está subjúdice, porque ela conseguiu, né, essa condição, retirar, na verdade, essa condição de subjúdice, né? Aí temos agora o que vai ser julgado é o recurso para que ela volte a ter essa condição de subjúdice, né? Certo. Né? Antes ainda da definição do processo, né? Foram entrados os embargos, esses embargos vão ser julgados, mas o processo mesmo ainda vai ter um longo caminho, né? Mas assim... Podemos chamar assim? De longo caminho? Vamos ser um longo caminho. Ou seja, às claras, isso ninguém disse até agora. As pessoas preferem ser imediatistas, os analistas, e aí todo mundo quer ser analista, você já viu? Todo mundo quer formar opinião desse negócio, mesmo tendo só a sua e não tendo embasamento jurídico suficiente, embasamento das leis, ou da lei eleitoral, do código eleitoral, e diga-se, cada eleição tem, né, as suas reformas, as atualizações, e as pessoas, elas sempre têm uma opinião, mas os colegas da comunicação, eu vejo que eles fogem à aceitação dessa real possibilidade de que esse processo pode se arrastar durante anos. Nós tivemos um exemplo disso, por exemplo, naquele embate 2003-2004, Coriolano Salles e José Raimundo Fontes. Nós tivemos um embate ali que foi terrível. Coriolano foi afastado. Aliás, José Raimundo foi afastado 2 vezes. 2 vezes. Em uma delas, a então presidente da Câmara Municipal, que era a vereadora Lúcia Rocha, assumiu como prefeita. 13 dias. 13 dias, exatamente. E aí, a gente fica por cá esperando, a gente acha que o negócio desse vai se resolver. Não, estalou os dedos, e aí, por exemplo, vamos lá. Digamos que o colegiado, que os ministros do TSE. Supremo, do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, digamos que eles sigam o voto do ministro relator, que é o voto pela elegibilidade, ou seja, de que está tranquila a situação da prefeita. A prefeita ela poderia e pode estar absolutamente regular, não há nada do que mexer, só chancela mesmo o resultado da urna e pronto, pá, alguma coisa a mexer. Alguém pode entrar com recurso ainda? Pode entrar, ainda tá vendo aí? O processo ele vai explica pra gente, fica à vontade. Muito provavelmente quem perder agora pode recorrer ao Supremo, ao STF, né? Aí esse processo pode se arrastar. Agora sim, diante da decisão e do pensamento do relator, que já é dado, né? Já é conhecido qual é a posição dele, eu acredito que ela consiga se manter no cargo tranquilamente. Então, eu não acredito que haja uma reviravolta diante dos argumentos já dados pelo próprio ministro relator. Doutor, o senhor é um conhecedor da legislação eleitoral. E nós o trouxemos quase sempre, tanto quanto nesta edição, nós o trouxemos como advogado eleitoralista e confiantes do domínio que o senhor tem dessa pauta. Então, quando o senhor analisa, o senhor conhece os autos desse processo, doutor? Isso. Pronto, conhecendo os autos e conhecendo as circunstâncias nas quais Sheila tornou-se vice-prefeita de Erzen e foi para concorrer de modo natural à reeleição.
A gente leu muito, ouviu muito falar de que isso era um caso raríssimo no Brasil. Inclusive, que chega no TSE é o primeiro dessa natureza. Por isso não havia jurisprudência. Você tem jurisprudências que foram usadas por analogia, casos parecidos, mas não iguais. Certo. Então, é por isso que era uma decisão meio imprevisível, tanto o recurso no TRE baiano quanto agora no TSE. Né? A gente tinha uma certa dúvida de como se daria a decisão, mas assim, o voto do ministro relator, a posição dele agora, ela deixa clara mais ou menos o entendimento dele. Então, que é um entendimento assim que bate com a maioria das jurisprudências que foram usadas por analogia em casos semelhantes. Então, por isso que eu acredito que não haverá reversão. Então, eu acredito que o plenário deve mantê-la, né, no cargo e reconhecer a eleição dela. Nós sabemos, advogado Rony Peterson, que nós sabemos que as cortes têm representantes de diversos setores. Um deles é a OAB. Nós temos dentre os ministros, nós temos pelo menos um sempre advogado. A pessoa pensa que tem que ser o juiz de carreira, não. Não necessariamente. Chamamos o quinto constitucional. É algo previsto em Constituição. O quinto constitucional, ele representa... Em alguns tribunais há assim, um assento dedicado a uma representação vinda da OAB. Pronto, olha onde eu quero chegar. O senhor é advogado. E o senhor está ministro em uma das cortes. O senhor tem direito a voto. Na análise que o senhor faz do processo e de todas as circunstâncias, o senhor também acompanharia o voto do ministro relator? Nesse sentido, eu particularmente acompanharia, sim, o voto do ministro relator. Né? Tudo, na verdade, versa sobre o tipo de substituição que houve no final do mandato de Ezen quando ele adoeceu. Né? Se era uma substituição meramente temporária, tendo em vista o estado, né, dele, ele estava internado, ou se houve caráter permanente. Como ele vem a falecer já após a sua posse, o entendimento, pelo menos o meu entendimento, é que a substituição ela não tinha caráter definitivo. Se ele, por exemplo, falece dias antes de terminar o outro mandato, a ex-vice-prefeita Irma Lemos, ela se tornaria prefeita de fato e de direito. E aí sim a tese evocada, né, pelas coligações que entraram, que judicializaram a causa, elas poderiam ter chance de sucesso, que aí realmente teria jurisprudência. Sim. Mas nesse caso não. Ezen vem a falecer já durante a ocorrência do mandato, né, do novo mandato onde ele foi vencedor nas eleições. Ou seja, a substituição de Dona Irma, ela tem esse caráter meramente substitutivo e não definitivo. Dr. Rony Peterson, vamos lá para uma... Eu acho que isso é importantíssimo a gente tirar essas dúvidas que muita gente me perguntou ao longo desse tempo. Quando sei, eu digo, eu aprendi a não emitir opinião daquilo que não sei. E não tenho dificuldade alguma de dizer, eu não sei. Vou estudar. Vou me orientar com alguém, com um especialista. Acabou, sou especialista em comunicação. Enquanto estudante de direito, enquanto acadêmico de direito, aquilo que eu sei a gente vai os advogados, eles estudam até as diversas matérias para que eles possam fazer suas defesas e defender as suas causas, seus clientes. Então, eu vou fazer uma pergunta que muita gente quer saber agora. Vai que dá uma, abre e fecha aspas, vai que dá uma caruara. Dá uma caruara e os ministros, e aí o pessoal que entrou com os agravos, no caso, as pessoas que estão recorrendo, as chapas do deputado federal Valdenor e de Marcos Adriano, respectivamente candidatos, ex-candidatos a prefeito pelo PT e pela coligação e pela Federação Brasil da Esperança, PSB, PV, etc. e Avante. Vai que eles conseguem reverter isso lá agora, por exemplo, nesta próxima audiência. Suposição. Vai que Sheila perde agora. Sheila tinha que deixar o governo? Não. Quem assume? Não.
Não, nesse momento ainda não. Não. Nesse momento não. Ela impetraria uma e entraria com recurso imediatamente. Isso, ela pode, por exemplo, a decisão principal vai ser a decisão de mérito. Sim. No TSE. Certo. Essa decisão agora não vai ter caráter, por exemplo, de que ela saia deixe o cargo, por exemplo. Certo. Não vai acontecer isso. Mas na decisão de mérito, caso haja uma reversão que a gente acredita ser de bem difícil, aí sim ela teria que deixar o cargo. Aí, por exemplo, ela vai recorrer para o STF. Nesse recurso, ela vai pedir o efeito suspensivo daquela decisão do TSE, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o prefeito José Raimundo. Exatamente isso. Ele perde no TSE e depois ele consegue o efeito suspensivo. 13 dias depois, exatamente, ela assume de forma temporária, né, presidente da Câmara, mas aí ele consegue o efeito suspensivo. O que deve ocorrer caso a gente tenha uma decisão contrária a ela também deve conseguir esse efeito suspensivo. Eu vou me reservar o direito no meio da nossa entrevista, de mandar uma luz especial para essa ouvinte que eu amo muito, Dona Lúcia. Dona Lúcia, do tempo que estou fora do rádio, que fico fora do rádio, Dona Lúcia tem 87 anos de idade. Mas não se confunda não. Confunda não. Dona Lúcia é absolutamente lúcida, é absolutamente ativa, socialmente ativa, eclesiasticamente ativa. Ela é uma pessoa politicamente ativa, ela é aposentada da área da educação e pensa em uma pessoa que é fantástica. E as mensagens dela eram recorrentes. Que falta você faz no rádio? Que falta você faz para a cidade no rádio? E todos os dias, Dona Lúcia, ela me manda aqui uma intervenção aqui. E eu quero dizer para a senhora que eu continuo amando a senhora, viu? Um beijo no coração. Ô Rony, ela já lhe ouviu tantas vezes, Rony. Manda um beijo para Dona Lúcia também. Um beijo, Dona Lúcia. Muito obrigado aí pela audiência. Deus abençoe, querida, tá? Obrigado, tá? Tô esperando as pautas da sua comunidade, tá? 17 horas e 27 minutos. Então pronto, o que é que você pode esperar? Terça-feira seria a primeira audiência e aí é o adiamento para ontem, quinta-feira. Só que ontem pela manhã nós fomos informados de que a presidente da corte, a ministra Carmen Lúcia, está de virose. Então deu um piriri, deu uma gripe, uma caganeira, ninguém quer falar também. O ministro tem caganeira, advogado tem caganeira, jornalista tem caganeira, por que o ministro não pode ter caganeira? E aí não pode. Mas não marcou. Quando não marca, como é que fica? Para quando, né? É porque provavelmente ainda ela deve estar de licença, né? Sim. Aí tem que esperar ela retornar. É só com ela. Isso, aí ela vai novamente. Ela tem que estar. Mas eu acredito que na próxima semana, se for algo simples, a gente não sabe ainda. Mas eu acredito que na próxima semana a gente possa ter já essa sessão. Há algo que nós possamos acrescentar nessa pauta de Sheila? Ou a gente já pode passar para uma próxima pauta, doutor? Não, eu acho que dentro desse aspecto aí de Sheila, acho que está bem esclarecido. Está bem esclarecido, né? Então, tranquilizar a população, que a gente não deve ter nenhum tipo de surpresa, pelo menos não nesse momento. Então pronto. É você que está em casa, para aquela câmera ali, doutor que está assistindo a gente, aguardar que na próxima semana a gente tem, inevitavelmente, eu diria, a gente tem já uma atualização com a realização dessa tão esperada, tão aguardada audiência. Agora são 17 horas e 30 minutos, já está ligando para a gente. Vou até colocar aqui no Vibracall, porque o pessoal da Sinuquinha vai ligar para a gente. Pensa no Campeonato Grande, você já ouviu falar da Sinuquinha? Sinuquinha. Você tem cara de 15 bolas? Rapaz, eu pergunto. Não, isso aí é coisa. Se ele já ouviu falar da sinuquinha, ele já sabe que é a sinuquinha de 15 bolas. E o sinucão é. Olha, Dr. Rony Peterson, nós temos nesse evento, estão os 8 maiores do Brasil. Nesse evento, importante evento. Já o Gugu, que é o representante, ele vai estar falando com a gente e ficou de falar trouxe mais 2 campeões nacionais, estão na cidade, aí tá um frisson. Hoje rolou até 7 da manhã. Até 7 da manhã, velho. Isso aí eu soube. Rapaz, as transmissões. Tem muito. Danilo falou pra mim, falou: Cabral, eu saí, não aguentei, saí 15 para 5.
Aí saí, dormi, aí fui em casa para poder comer alguma coisa e tomar alguma coisa lá de comida, tava achando que eu ia reagir, apaguei. Quando eu acordei, eram 7h15, eu corri e voltei. Quando eu voltei, tá Danilo me falando, tá Gugu ainda lá, velho, com o pessoal, ou seja, aí... Pra mim falar com o Gugu hoje foi o dia todo, ele só foi me atender já agora por volta de 15 horas. E disse, não, vamos falar sim, Isaac, com certeza. Mas vamos correr então contra o tempo. E eu já quero fazer um registro importante, se encontra conosco aqui essa competentíssima social media, que é a Jéssica Brito, da Jesse Marketing. Menina competente pra caramba, competentíssima mesmo, administradora de redes sociais, uma das mais competentes e eficazes administradoras de redes sociais. Se você tem um Instagram corporativo, se você tem sua rede social corporativa e você precisa de alguém para poder trabalhar, para fazer frente a isso, e ela trabalha com todo um planejamento, com todo um diagnóstico detido da demanda que o cliente tem, da necessidade que o cliente tem, discutindo, claro, entre aquilo que é a proposta do cliente e o que o cliente quer. O cliente da gente na área de comunicação sempre quer alguma coisa. E a gente tem que ser muito claro. A gente quer atender? Quer. Mas a gente tem que ter a responsabilidade também de ver o que é execuível e o que é adequado também, o que não é adequado, o que dá para poder fazer estabelecendo prazos também, estabelecendo cronograma. Essa menina faz tudo mesmo. Tem como ligar aquela câmera ali para poder só ela aparecer aqui rapidamente? Tem, Jonatas, não? Tem. Por gentileza, vira para aqui, por favor. Aí, Jéssica, para que a Conquista possa... Conquista já conhece, entendeu? E liga, você pode ficar aí preparadinha que já vai entrar o rosto dela. Aí a gente continua falando ainda. Agora 17h31. Dr. Rony Peterson, nós temos 2 pautas nacionais, a gente vai tentar fazer isso aqui de modo sucinto, mas está todo mundo comentando. Uma delas é o indiciamento do ex-ministro Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro, ele é denunciado pelo Procurador-Geral da República por acusação de, eu diria suposto, mas a acusação é de tentativa de golpe de Estado. E aí, nos meandros não conheço os autos, não li, eu sei só o que a imprensa mesmo, que a gente vê na mídia, na comunicação, nos blogs, nas matérias, mas eu tive acesso, isso explodiu de ontem para cá. E as matérias da CNN, que eu assisto muito, da Jovem Pan, que eu assisto pra caramba mesmo. Eu não assisto TV comum, só assisto TV mesmo, TV a cabo, os canais também eletrônicos. E aí eu fiquei impactado com algo que tomou uma proporção muito grande, coloquei aqui na pauta do programa. Eu coloquei aqui um vídeo, que é o vídeo aqui, da delação de Mauro Cid, divulgado via público, o momento em que Alexandre de Moraes ameaça prender ele, seu pai, sua esposa e sua filha por supostas omissões em seu acordo de delação. Após a ameaça, Cid mudou sua versão inicial, somente depois desse ato específico, dessa ocorrência, vamos dizer. Cid mudou sua versão inicial e citou a atuação de militares em plano contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha o áudio aqui. Por que fiz esse breve resumo? Isso é o ministro Alexandre de Moraes. Essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já ao pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados. Olha o que vem por aí. Omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará, inclusive, a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Doutor,
no lugar dele, muita gente também. Obrigado, querido. Registrar a presença aqui de Jonatas, nosso querido sonoplasta, competentíssimo aí. Obrigado, Jonatas. E auxiliar aqui de estúdio. Pode-se configurar isso aqui como sendo algum tipo de coação, doutor? Foi ameaçado ou não foi ameaçado? De certa forma é um tipo de ameaça, né? Sim. Na verdade, o que acontece? Boa parte do mundo jurídico é contrário a esse instituto da colaboração premiada, que foi uma inovação jurídica trazida lá dos estudos de direito americanos, Estados Unidos principalmente, né? Lá é muito usual, mas as características do processo penal lá é diferente daqui. E acaba que, às vezes, várias colaborações, e a gente viu isso muito acontecer, principalmente na Lava Jato, que foi esse instituto, ele ficou muito famoso durante a Operação Lava Jato, e a gente viu muitas vezes algumas colaborações trazerem fatos que depois não se provaram, né? E alguns colaboradores, inclusive, perderam, porque o instituto, a colaboração é quando você tem que trazer um fato, provar que aqueles fatos estejam corretos, que você não está inventando, para que então a colaboração ela tenha validade. Verdade. No caso específico dessa situação, é porque, na verdade, já existia uma investigação contra Mauro Cid e família, que envolvia o pai dele, que é um general, a esposa e a filha dele. Quando ele faz, ele aceita, né, participar da colaboração, e era um dos desejos dele de que o pai, a esposa e a filha fossem retiradas de qualquer investigação, né, para que ele pudesse fazer as supostas denúncias, né? E assim foi feito. E aí, assim, no decorrer do processo investigatório, depois a gente vai explicar também esse passo a passo ainda, né? Sim. Algumas informações que ele tinha prestado, aparentemente, elas não estavam condizendo com a realidade, e aí foi por isso que nessa audiência houve esse tipo, que é uma ameaça, de certa forma é uma ameaça, né? Mas isso acaba que faz parte desse jogo, porque a colaboração, ou você presta informação e comprova que aquilo que você está dizendo é verdade, ou você tem o risco de perder. Perdendo a colaboração, notadamente o pai dele, a esposa e a filha estariam no bojo da investigação também, voltariam a estar, né, no bojo da investigação. Ponto. Segundo ponto. Quando o senhor avalia esse processo e o aspecto, no que eu vou chamar, sabe, fecha aspas, no que tange o aspecto conclusivo do processo para a decisão do procurador de denunciar, configura-se. O processo ele apresenta elementos e provas suficientes para uma interpretação de golpe de Estado. Assim, por aquilo que está sendo divulgado, eu li até uma parte já da denúncia. Sim. E pelas provas apresentadas, dá para pelo menos caracterizar a abertura do processo, né? Porque o que acontece? A gente teve a fase inicial de inquérito, claro, conduzido pela Polícia Federal. Sim. A polícia, o delegado responsável, ele vai apresentar o resultado do inquérito à Procuradoria-Geral, a PGR. A PGR faz novas diligências se achar necessários e depois apresenta a denúncia ao STF, que é esse momento que aconteceu essa semana, né? Até essa semana, inclusive, esse arcabouço probatório, ele estava sob sigilo, inclusive os vídeos da delação premiada. Mas foi, inclusive, um pedido das defesas que esse material pudesse ser disponibilizado, né, para que fosse publicidade, dar publicidade. Foi um pedido das defesas e aparentemente houve uma certa arrependimento das defesas em ter disponibilizado esse vídeo, que parece que não funcionou como eles esperavam. Mas é isso. Então houve a apresentação da defesa, da denúncia,
para o STF. O STF ele vai fazer análise através aí do relator para ver se aceita ou não aceita a denúncia. Aí só então, aceitando o STF, a denúncia é que se é aberto o processo penal. Por enquanto ainda não há um processo, há apenas um indiciamento. Dr. Rony Peterson, agora são 17 horas e 40 minutos. Eu quero registrar nesse momento aqui um contato do comandante da Guarda Municipal de Lemos. Querido, satisfação enorme, nossa gratidão, comandante, pelo contato com a gente aqui no programa. Nós estamos ao vivo agora, mas nós solicitamos hoje a Secretaria de Comunicação do município, a SECOM. Estou gravando, viu, gente, aqui, essa mensagem para o WhatsApp dele mesmo, aqui já confirmando no ar. E está no ar aqui, viu, comandante? A entrevista contigo, com o senhor, na próxima terça-feira, sobre as mudanças autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal, que autoriza o policiamento ostensivo por guardas municipais, viu? Um grande abraço. Assim que terminar o programa, eu já volto a falar contigo novamente. Doutor Rony Peterson, falamos sobre a PGR, falamos sobre a prefeita Sheila Lemos Andrade, sobre o julgamento, e eu falei com o senhor que nós tínhamos mais uma pauta que tangia a... Tinha mais alguma coisa, doutor, que eu tinha interesse. Não sei se essa pauta se teria caído, mas vamos lá. Já que nós estamos aqui e já entrando nessa notícia sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, é um vai e vem terrível, enorme. Uma hora as guardas municipais do Brasil, elas estão armadas e de repente surge um acórdão, surge uma reforma, uma decisão de algum juiz, e aí todo mundo devolve as armas novamente, não pode estar armado e tal. Agora, segundo o que nós entendemos e segundo o que nós estamos noticiando, vamos lá. E aí eu me reservei o direito de confiar nesse colega jornalista, cuja manchete é: agora a lei, STF, Supremo Tribunal Federal, autoriza policiamento ostensivo por guardas municipais. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que as guardas municipais podem exercer ações de segurança urbana, inclusive policiamento ostensivo comunitário. A Corte concluiu ontem, quinta-feira, dia 20, o julgamento sobre os limites da atuação legislativa para disciplinar as atribuições das guardas. Repercussão total, você imagina aí. Prevaleceu o voto do relator, quem? Fux. Ministro Fux, com tese formulada por quem? Por ele, ministro Alexandre de Moraes. Com a decisão, o Supremo está permitindo, na prática, que as guardas atuem de modo parecido com a polícia militar. Vamos lá? Pode fazer buscas pessoais, ou seja, pode revistar, dar o baculejo, o famoso baculejo. A Corte também abre espaço para validação de provas obtidas pelos agentes municipais em atuação ostensiva, e isso era motivo de questionamento no judiciário anteriormente. O tribunal decidiu também que as guardas estarão submetidas ao controle externo da atividade policial feita pelo Ministério Público. Fux, enquanto relator, teve o voto seguido pelos ministros Dias Toffoli, Flávio Dino, André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre Gilmar Mendes, ou seja, foi de debandada lá. De acordo com o entendimento que foi fixado, as guardas municipais não têm poder de investigar, o único poder, o único cerceamento, mas podem fazer policiamento ostensivo e comunitário e agir diante de condutas lesivas a pessoas, bens e serviços, inclusive realizar prisões em flagrantes. Lei, recurso extraordinário, RE 608-588, com repercussão geral, tema 656. Como é que isso pode ser agora interpretado na prática, já que a Guarda Municipal de Vitória da Conquista faz parte do dia a dia, do cotidiano da comunidade conquistense já, doutor? Olha só, Isaac, é porque existe um problema com a Guarda Municipal de Conquista, porque, na verdade, a gente ainda não houve um concurso específico para a guarda. Foi criado através de um artifício, né, autorizado pela Câmara de Vereadores. Inclusive, esse procedimento ele se encontra judicializado também, né, porque, na verdade, foi se aproveitado os agentes patrimoniais. Verdade, me lembrei disso agora. Que eles estavam jornalistas do Sindicato dos Servidores Municipais, e é verdade. Isso, eles foram transformados em guardas municipais, né?
É um procedimento assim que há muitos questionamentos na justiça, porque não é, na verdade o que foi feito aqui não é novidade. Outros municípios, né, também já fizeram procedimentos parecidos. Assim, hoje já é pacífico a utilização, por exemplo, de armamento pelos guardas municipais, né, pelas guardas municipais. Já foi um pedido e já há outras decisões nesse sentido. O que acontece, por exemplo, com a situação de conquista, é porque quando você faz, por exemplo, uma seleção, um concurso para um guarda, com essa previsão de que ele possa andar armado, você tem exigências, né? Exigências físicas e psicológicas, né? Que são exigências semelhantes, por exemplo, ao que acontece com a Polícia Militar, o processo de formação, em que, por exemplo, esses guardas aqui não passaram. A gente só para citar um exemplo de como isso é importante e como vai ser difícil, por exemplo, que os guardas de conquista eles possam ter essa autorização sem passar por um tipo de uma nova seleção, um treinamento ou uma avaliação psicológica. Agora, há cerca de um mês e meio atrás, a gente teve, por exemplo, um policial militar em São Paulo. Não sei se você viu que uma pessoa vai assaltar um posto, ele percebe que está tendo um assalto, o cara corre e ele atira, né, dá 10 tiros no assaltante. Esse policial, ele havia sido reprovado no psicoteste da Polícia Militar de São Paulo e entrou com recurso e conseguiu se formar policial através de recursos, mesmo tendo sido reprovado no psicoteste. E no resultado do psicoteste dele, por exemplo, estava justamente que ele não teria a capacidade de controle emocional para o porte de arma. Lascou. Então, esse tipo de situação é bem comum acontecer, né? Então, a formação para quem exerceu um policiamento com arma, ela é diferente do que simplesmente aquela ronda feita hoje, né, com os guardas municipais. Até porque, na verdade, a criação da guarda, ela mudou, né? Lá atrás, a guarda municipal, ela tinha uma função muito específica, que era muito dar proteção aos bens públicos municipais. Sim, claro. Cuidar da praça, dos prédios públicos, né? Fazer um trabalho muito mais assim de uma vigilância do que de suporte ao policiamento ostensivo que é feito pela Polícia Militar. Mas, diante da necessidade do recrudescimento da violência, as guardas municipais hoje, elas têm um papel muito semelhante ao das polícias militares, né? onde eles não conseguem chegar e trabalham muito como auxiliares às polícias militares. E daí nasceu a necessidade de que eles também andassem armados. Nós temos pouquíssimo tempo, doutor. Para que a gente possa concluir por hoje, eu vou lhe fazer só uma pergunta aqui. No caso dos que já estão trabalhando, esses agentes patrimoniais, abre e fecha aspas, transformados em guardas municipais, o que vai acontecer com esse povo, com esse contingente todo? Esse povo vai ter que prestar concurso? Aí, assim, na verdade, a justiça vai ter que decidir. Se o juiz canetar, se a justiça canetar, se houver uma sentença, uma permissão para que eles possam, já que já estão trabalhando, levando em conta diversas circunstâncias, diversos fatos, dentre os quais o fato de que eles, para estarem trabalhando e atuando como GMs, como guardas municipais, tomaram todo um treinamento até agora, estão já no pleno uso, exercício das atribuições, estão acostumados com essas rotinas. Isso pode ocorrer? Pode, mas eu diria que é ainda difícil, porque o que acontece? É como se você fizesse um concurso para professor, você se formou lá como advogado, de repente surgiu uma vaga na procuradoria do município e você tem uma formação, eu vou ocupar a vaga de procurador. Não, você tem que ter um concurso específico e você tem que ter um concurso para cada cargo. Fere a lei de probidade administrativa? Isso, doutor? Também pode não ferir, porque na verdade, como eu disse, foi feito uma artimanha, houve uma autorização do Legislativo Municipal. E agora? Não foi feito também assim.
unicamente pela vontade do prefeito à época, que era o prefeito Ézio. Cara, eu não queria Houve uma polemizar, mas autorização. é seríssimo. Como É seríssima a situação. Isso. Mas como houve também uma participação do Legislativo, Sim. aí essas decisões acabam pendendo também. Elas são judicializadas normalmente, né? Quem está, por exemplo, quem está fora, outros servidores que quisessem, entre aspas, participar, eles judicializam. Moral da história é uma novela de muitos capítulos por vir. Isso, é uma novela de muitos capítulos, né? Eu creio que, por enquanto, eu acho difícil que a Guarda Municipal... Se a Guarda já fosse formada por agentes que tivessem feito concurso para a Guarda, com as exigências que são feitas em editais específicos para as guardas municipais, era possível, inclusive, que eles conseguissem já essa questão do porte de arma. Mas como eles não são exatamente guardas municipais, eles são agentes que foram transformados em guardas, aí realmente é um processo um pouco mais complicado. Olha, eu quero aqui fazer mais um registro, como o senhor vê aqui, o que Isaac, vai ser um prazer, pode confirmar minha presença. Tá aqui. Grande abraço, comandante Lemos. Terça-feira, então, Vitória da Conquista, a partir das 17 horas, nós teremos o comandante da Guarda Municipal aqui presente conosco. E, portanto... E Lemos, ele é estudioso, é um cara bem preparado, ele com certeza deve estar por dentro dessas outras novidades que... Né, a gente está aqui falando disso, e nesse exato momento o colega Jorlando Lima, agora, acaba que Jorlando acabou de mandar para mim, ó, 17h49, acabou de colocar no ar. Supremo Tribunal Federal confirma que guardas municipais podem fazer policiamento. Em Conquista, corporação já atua em situações de segurança pública. Portanto, é isso, o que na prática ela já ocorre. Né? A gente tem visto, inclusive, nos blogs, a atuação da Guarda Municipal nesse sentido, de auxiliar, de fazer trabalho ostensivo, né? Fazendo a apreensão, às vezes, de pessoas em situação de flagrância, né? Cometendo atos, crimes no município. E eu acho que é necessário que se tome uma atitude, principalmente nesse sentido, de prepará-los e, se for o caso, de andar armados, porque a gente sabe que hoje a bandidagem já anda armada. Então, a gente precisa que eles também não corram isso mais do que já correm na profissão andando desarmados. Olha, Conquista, eu quero dizer da minha satisfação enorme em receber esse cara aqui, competentíssimo. Pô, eu sou teu fã, viu, velho? Enquanto colega, enquanto amigo. Quem sabe, se assim Deus permitir, enquanto futuro colega. Estamos esperando, vou estar presente para receber sua carteirinha. Faz anos, né, velho? Pois é. Você quando eu falo com o advogado, olha, futuro colega, o pessoal falou, velho, para, velho, que você tá aí. Quanto tempo? Eu fico trancando o curso de Direito, mas vou concluir. É a minha grande aspiração, uma fotografia ali. Postar também nas redes sociais. Na verdade. O retorno. Que olha, você vê, ó, vê esse negócio desse não dignifica a gente, não deixa a gente ainda mais satisfeito. Pode ficar por aqui, doutor, mais um tempinho. Agora são 5h54. Eu fiz um compromisso com quem está em casa. E eu acho que um dos aspectos que compõe, e talvez o principal aspecto que compõe o princípio básico de dignidade é o da geração de emprego e renda. Deus, ele olha para Adão, para o casal lá no Éden, e antes ele era provedor de tudo, e agora ele diz para Adão, ainda lá. Ele diz assim, no princípio de tudo, está lá em Gênesis, acho que capítulo 3, salvo engano isso, ele diz assim, do suor do teu rosto comerás pão. Ele estabelecia a necessidade laboral ali. Trabalho, só do teu rosto, trabalho. E hoje a gente vê que o desemprego, ele deixa muita família aflito, tira a provisão de muitas famílias. E eu fiz esse compromisso. Então, gente, durante os programas da gente, tá? Quarta e sexta-feira eu estou fazendo um compromisso, mas sobretudo nas sextas-feiras, sempre o quadro com empregos. Vamos preparar uma trilha especial, agora não, Jonas, porque já está no adiantado do momento, mas nós temos vaga para jardineiro, tá? Vagas para jardineiro, nós temos vaga para vigia intermitente, nós temos vagas para auxiliar de limpeza, nós temos vaga para prospector, vendedor prospector, nós temos vaga para controlador de acesso, ou porteiro, como você quiser chamar, né? Mas a vaga está nominada para controlador de acesso. Nós temos vagas para auxiliar de saúde bucal, temos vaga para caixa de supermercado, caixa de comércio. Temos vaga para chapeiro,
o auxiliar de chapeiro, nós temos vaga para representante comercial autônomo, temos vaga para vendedor de seguros. São as principais vagas aqui que chegaram pelos nossos parceiros. Nós já temos muitas agências de RH, de recursos humanos e de emprego que começaram já a enviar para a gente. E meu compromisso, nosso compromisso no programa Melodia Notícias, o de informar. Pode pegar meu zap aí, o 988-22-4750, já que eu não preparei ali, não é? Um caracterezinho para que a gente pudesse já colocar os contatos dessas agências. Liga para mim, manda um zap para mim, 988-22-4750. Vou repetir, código de área DDD 77, 988-22-4750. Manda um zap para mim que eu mando para você. Sabe, todas essas que eu recebi, eu mando. Vou ter a maior satisfação de fazer isso, viu, Conquista? Mando sim para você. Voltando para cá, 17 horas e 57 minutos. Eu falei sobre a agenda do final de semana. E o comandante Lemos já tá aqui, Já mandou o Valdir, ouviu o restinho daquele áudio seu falando que ele é um estudioso. Que ele é estudioso. Mas, comandante, eu vou deixar para que a gente possa falar com o tempo. Um tempo que a gente sabe que para isso a gente tem que ter, não é só para prestígio, é para que a pessoa possa versar sobre todas as dúvidas, para que a gente possa conversar o mais à vontade possível. Gente, eu falei sobre os moradores de Batipé. Eu não vou fazer pela metade não, nem um pedaço não. Embasa, faz tempo que nós, aqui no Departamento de Jornalismo, em todos os nossos programas, nós priorizamos o atendimento à comunidade conquistense. Esse programa meu, ele não faz sentido. Ele não faz sentido. Eu prefiro ficar no ar como fiquei, se eu tiver que ter cerceado o direito de cobrar das instâncias públicas, sabe, direitos fundamentais. Direitos fundamentais, doutor. E um dos direitos fundamentais é o de abastecimento de água. Não é possível. E aí você pega uma comunidade como aquela, que é uma comunidade enorme como Batipé, que é um distrito enorme. Quantas mil pessoas tem ali, doutor, mais ou menos? Batipé, eu não tenho nem ideia, não, mas por baixo aí umas 5 mil. Por baixo 5 mil? Na sede? Na sede. Na sede, aí você pega os povoadios ali. Tem mais volta. Do que isso mesmo. Pois é. Então, vai para 8, 10 mil pessoas passando dificuldade com água, gente, com abastecer água para beber, com água para tomar banho, com água para que você possa lavar roupa, para que você possa lavar louça, ou seja, água para higiene de casa. Gente, pelo amor de Deus, as pessoas vivem sem energia elétrica, é tão difícil. Priva demais, mas sem água não dá para viver. Água é vida. E a gente tem insistido com a Embasa em todo o projeto de comunicação que fazemos parte, quanto às omissões da Embasa. Gente, será que nós mudamos muito? Aqueles exageros, aqueles arroubos, aquelas acelerações, eu já não tenho mais. Aprendi muito a ser mais reflexivo, a ser mais cuidadoso. Mas será que é exagero meu continuar dizendo que é o serviço mais mal prestado que nós temos? Uma concessão dessa. Pelo amor de Deus, vou atrás de vocês. Semana que vem eu irei à sede da Embasa e vou trazer sim uma resposta para a comunidade de Batipé, como sempre fiz minha vida toda. E Conquista sabe disso. Meu compromisso. Mas de lá, Conquista da Embasa, eu não vou trazer só a resposta. Vou trazer a resposta do Miro Cairo, que é uma vergonha. Vou trazer a resposta de diversos bairros chamados bairros altos da cidade, que tem reclamado, que tem sofrido, porque é um tal de anunciar em blog, dia sim, dia não, que uma doutora rompeu na casa do... Lá ele. Que é uma doutora, que um serviço de encanação, que é uma manutenção. Não para, não acaba. A gente entende que a complexidade que deve ter, mas é muito complicado. Gratidão, obrigado por sua presença aqui. Que prazer enorme poder receber. Estarei de volta. 18 horas. Quando não puder vir pessoalmente, a gente faz pelo link, mas a prioridade é vir pessoalmente mesmo. Deus abençoe. Amém. Até sexta. Até sexta. Jéssica Brito, que satisfação tê-la aqui. Prazer enorme vê-la. Prazer enorme tê-la aqui. Promete da próxima vez você falar um pouquinho? Vai? Pois é. Contato para quem ouviu a gente. Um contato rapidamente para a
marketing. 779-9992-5419. Novamente. 779-9992-5419. Ou pelo Instagram. GS Marketing. 18 horas e 1 minuto. Gratidão ao colega Jonatas. Gratidão à diretoria da rádio. Nós voltamos, com a permissão de Deus, na próxima terça-feira, às 17 horas, com Melodia Notícias. Final de semana abençoado para você, tá? Um beijo no coração. Cuidado no fim de semana, pra gente voltar junto na terça. Foi.